Maria, sou missionário José Roberto, né? Olha a tática desse Rodrigo Silva, né? Esse aqui é um arqueólogo, diz que é arqueólogo, né? Mas eu tenho dúvida, cara, que ele conhece muita coisa da história da igreja e não prega, pega ao contrário. Para quê? Para tirar o foco da verdadeira igreja. Que interessante, o Rodrigo Silva fala sobre a igreja católica. Maria e imagem de escultura. É simples, cara. Sempre, sempre. A Bíblia está aí, não é somente a Bíblia. A Bíblia já mostra que tem imagem de escultura via sacra e proíbe imagem de ídolos. E a Bíblia mostra que a Maria deu à luz a Cristo. Maria é mãe de Cristo e mãe de Deus. Os caras querem distorcer tudo, cara. Vamos lá, né? Eu sou adventista. Eu não teria razão nenhuma para fazer aqui uma apologia à Igreja Católica. Mas eu vou fazer academicamente. Se a Igreja Católica, em que pese as mazelas que houve na Idade Média, que ninguém nega, os historiadores estão aí comprovando, em que pese as... Qual historiadores? Qual, Rodrigo Silva? Os historiadores do Adventista Sétimo Dia? Esses historiadores reformadores? Qual? Se você vai ler a patrística, como por exemplo Eusébio de Cesareia, você vai ver como a igreja foi edificada e fundada e pregada o evangelho oralmente. Por quê? Pelos bispos, pelos discípulos dos apóstolos, sucessores dos apóstolos. Os pais da igreja bem próximo dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, que pregaram a palavra oralmente, combateu as heresias, e Pedro e Paulo martirizados ali em Roma, que foi fundado a sede e foi fundado a igreja que Cristo profetizou. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Cristo é o fundador da igreja, e essa igreja foi edificada ali em Roma, pelo martírio de Pedro e Paulo. Quais historiadores Damazelas que está falando sobre isso? São historiadores honestos? Não são. Porque a patrícia, se você catar Eusébio de Cesareia, patrícia de Santo Irineu, ou se você for catar aí os escritos dos pais da igreja, você vai ver, cara, como foi pregado, como foi anunciado, como foi combatido. Claro, os caras acreditam, os caras não acreditam nos pais da igreja. Os caras não acreditam no fundamento dos apóstolos. Os caras não acreditam no pastoreio de Pedro. Os caras acreditam ali, no 16 século, surgiu a reforma protestante em 1700. Os caras acreditam de 1700 até hoje. De 1700 para cá, a igreja se corrompeu. A igreja é uma igreja pagã pela visão protestante. Então, o próprio Cristo está errado e o Espírito Santo está errado, que edificou essa igreja e deu inspiração aos primeiros cristãos discípulos de Jesus Cristo pregar. Quem está certo é o Rodrigo Silva, esses arqueólogos, esses historiadores, que distorcem a patrícia, que distorcem o pastoreio, que não reconhece nada, que distorce a Bíblia. Que interessante, né, Rodrigo Silva? Mazelas eclesiásticas da Idade Média. Se a Igreja Católica tivesse mudado o texto da Bíblia como os críticos dizem, tirando livros que poderiam acabar com a doutrina dela, se a Igreja Católica tivesse feito isso, o ramo cristão que estaria mais dentro da Bíblia seria a Igreja Católica. Porque todos os dogmas da Igreja ela colocaria na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia, seja ela publicada na editora católica ou protestante, em lugar nenhum diz que Maria foi assunta ao céu de carne e osso. É um dogma da Igreja. Na Bíblia... Sim, Rodrigo Silva. Enoque foi levado para Deus. O profeta Elias foi levado para Deus. Moisés, o demônio disputava o corpo com Miguel Arcanjo, o corpo de Moisés, mas não achou. Olha a visão protestante fraca. Se Deus poupou Enoque, se Deus poupou Elias, se Deus poupou Moisés, e aquela que deu a luz, aquela que foi o sacrário vivo, aquela que foi cheia, impactada, esposa do Espírito Santo. Deus ia deixar essa mulher que é santa, o seu ventre santo, se corromper aqui nessa terra? Olha só que interessante. Por que a igreja ela
tem esse dogma da assunção de Nossa Senhora, assusta ao céu de corpo e alma. Por quê? Tem base bíblica, evidência bíblica. A tradição deixa isso bem claro. A Bíblia veio por causa da tradição. De quem, o Rodrigo Silva? É de uma igreja protestante? Não. Tradição de quem? Dos apóstolos que pregaram a palavra oralmente. E tanto que essa mulher estava reunida ali no cenáculo junto com os apóstolos, esperando o seu esposo descer, que é o Espírito Santo. E tanto que essa mulher, é que você fala que é uma mulher comum, uma mulher qualquer, estava ali na cruz, no martírio de Cristo, como Simeão falou, Lucas 2,35, com a espada transpassará a tua alma. E quando o rei Salomão se tornou rei, o mandato de rei, ele colocou quem lá do lado do seu trono? A sua mãe, que é a prefiguração de Nossa Senhora, como rainha, para governar também o reino de Salomão. Cristo fez a mesma coisa. Mas vamos lá. Os caras não acreditam no dogma da igreja. Os caras não acreditam na igreja. Os caras acreditam só na palavra. Mas a palavra defende todos esses dogmas, porque os dogmas é alicerciado na palavra, ô Rodrigo Silva, e com a tradição que vocês não têm, que vocês apartaram da tradição, se apartaram da cabeça, e foi fundar sua igreja, foi protestar igual Martinho Lutero, e sua igreja surgiu lá no século XIX por Ellen White. Qual está mais próximo da verdade? A sua igreja que surgiu do século XIX, ou a igreja que tem mais de 2000 anos? De história, de tradição. Tem os pais da igreja, tem a patrística, tem os historiadores católicos que prega corretamente. Não fica nesse joguinho aí distorcendo. Ah, mas eu vi um protestante falar assim, mas se você for ler a patrística de Santo Agostinho, mas você tem que ter a visão. Só a sola escritura. Se você for ler com a visão católica, você vai se tornar católico. Você tem que ler a patrística, que os autores da patrística são católicos, mas só acreditar na sola escritura. Como você vai ler a patrística, que os próprios autores foram os próprios que escreveram a patrística, que compilaram, que organizaram a Bíblia, que guardaram a Bíblia. A visão protestante é muito louca, cara. É suas próprias interpretações. Isso aqui é mais outro incrédulo aí. É os profetinhas de mídia. Em lugar algum, fala da intercessão de Maria por nós diante de Deus. Na Bíblia, não tem nenhuma das orações do Salve a Rainha. Como não fala em lugar nenhum? Apocalipse 6:9-10, Apocalipse 5:8, Apocalipse 8:3. Intercessão dos santos. Em livro de Jó também fala, em 42. Moisés também, em Gênesis, ali, que intercedeu ali por Sodoma e Gomorra. Como não tem? Do crer em Deus Pai. Não tem nenhuma dessas orações. Se você for pesquisar a oração creio em Deus Pai, tem sim, ó. Creio em Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão do santo, na remissão do pecado, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Como não tem, ô Rodrigo Silva? É só ler a Bíblia. A Igreja Católica ensina que o dia de guarda é o domingo, tá lá no catecismo, guardar domingos e festas. E na Bíblia é o sábado. Se a Igreja Católica... No Velho Testamento.